Paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, graças a Deus por esta oportunidade que nosso Deus nos dá para transmitir uma palavra de fé, uma palavra de esperança para os amados irmãos que está conectado conosco nesta noite no programa Palavra Verdadeira. E hoje, meus irmãos, eu quero transmitir uma palavra de Deus ao teu coração com o seguinte tema: falar sobre campos missionários. Mas eu quero que os amados irmãos abram primeiro a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, escrito assim está na palavra de Deus: Ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Meus irmãos, com esse textuário que a gente acabamos de ler, eu quero transmitir um estudo bíblico sobre campos missionários, ou seja, campos para se fazer missões. A gente podemos fazer missões, a gente podemos ganhar vidas para Cristo, porque a palavra do Senhor nos orienta. A palavra de Deus nos ensina que quem ganha almas, quem ganha vidas para Cristo, sábio é. Porque nós sabemos que a gente temos que ter uma visão missionária. A gente temos que ter uma visão de crescimento, de propagação do Evangelho e de crescimento do reino de Deus na terra. Em números de pessoas salvas, transformadas e libertas pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos ter a preocupação no campo missionário no sentido dos cultos. Os salvos devem estar atentos durante os cultos de pregação, especialmente quando os cultos chegam ao término. Há pecadores que, mesmo depois de convencidos pelo Espírito Santo, precisam de ajuda para tomar a sua decisão. Muitos têm dúvida, temores e dificuldades internas. Nessa hora, um incentivo é primordial. Há pessoas que nunca entraram num templo, acham tudo estranho. Uma voz amiga vence tais barreiras. Milhares de pecadores foram convencidos e encaminhados simplesmente porque alguém foi até eles e se dispuseram a ajudá-los e levá-los à frente. Não convém insistir demais, nem também forçar. Deixe o Espírito Santo conduzir. Muitas almas deixam de tomar a decisão por falta de uma palavra amiga. Portanto, dele uma atenção individual. Muitos frutos têm sido colhidos desta maneira. Então, o primeiro ponto que a gente quer falar para os irmãos é quando uma pessoa vai até a igreja. Você, meu irmão, é o canal de bênção. Você, minha irmã, é o canal de bênção que Deus se utiliza de mim, de você, para trazer a pessoa para a igreja. O Espírito Santo nos usa com entendimento. O Espírito Santo nos usa com sabedoria. E a gente faz o convite, entrega o folheto, lança a palavra, ora, e quando é à noite, muitas pessoas que é convidadas por cada um de nós, mediante a obra do Espírito Santo, elas vêm ao culto. Elas ouvem a pregação do Evangelho, ela ouve os louvores, ela ouve os testemunhos, e ali tocadas por Deus, ela quer tomar uma decisão. E muitas das vezes nessa hora a gente temos que ter sabedoria
Nessa hora, a gente tem que ter entendimento e tem que pedir a graça e a sabedoria dos altos céus para saber conversar e orientar. Porque o estudo bíblico diz que muitas pessoas nunca foram a templos. Outras que vão, acham estranho o movimento, acham estranho o barulho, acham estranho o reboliço. Mas você, meu irmão, que tem muitos anos que serve a Deus, tem que ter sabedoria para trazer essas pessoas para perto de Deus, para perto de Jesus Cristo, e orientado pelo Espírito Santo, você ganhar aquela vida para Cristo, porque a palavra do Senhor diz que quem ganha vidas, almas, sábio é. E não podemos, irmão, forçar. Não podemos forçar. Fizemos o apelo, perguntamos, a pessoa diz que não quer, a pessoa diz que não está preparada no momento, a pessoa diz que agora não dá. O que é que você deve fazer numa hora como essa? Você deve orar. Você deve pedir sabedoria a Deus e não insistir, porque a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada, a palavra foi falada, e quem faz a obra na vida do homem e da mulher, meu irmão, é o Espírito Santo. Então não insista, não force a pessoa a ser cristã, a ser servo de Deus a todo custo, de toda maneira, não. Já pregou a palavra, já orou? Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele, que é a obra do convencimento, a obra da regeneração, a obra da libertação, de convencer o homem da justiça, do juízo do pecado. Só quem faz, meu irmão, é o Espírito Santo. E o que acontece hoje é que as pessoas aceitam a Jesus Cristo e nós não temos sabedoria para cuidar. Há pessoas que ganham almas, vidas para Cristo, que é uma bênção, mas ao mesmo tempo, da mesma maneira que ganha, infelizmente, tem se perdido muitas vidas por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de maturidade espiritual. E eu quero dizer para você, nesta noite que ouve a nossa programação, que você peça graça, que você peça sabedoria, que você peça entendimento a Deus, nosso Pai que está nos céus, para saber lidar com cada vida, para saber lidar com cada pessoa. Porque nós sabemos que cada um, a gente temos que ter a maneira de tratar. Cada um a gente tem que ter a maneira de tratar, de falar, de conduzir e de cuidar. Aqui no estudo diz que muitas das vezes nos cultos a gente deixa passar a oportunidade, a parte principal. A gente ouve a palavra, a gente começa com a oração inicial, a gente entoa louvores para Deus, a gente ouve a palavra, a ministração, a gente ouve o coral, os conjuntos de senhores, senhoras, adolescentes, jovens, crianças louvar, ouvimos os testemunhos através de cada um que tem a sua respectiva oportunidade, ouvimos a palavra e ainda falta a parte principal, que é fazer
o apelo, que é perguntar para aquela pessoa se ela quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se ela quer fazer uma aliança com Deus, fazer uma aliança com Deus, um compromisso de servi-lo e obedecer a sua palavra para um dia ir morar no céu. E muitas das vezes acontece tudo isso. O culto acaba e a gente acaba esquecendo a parte principal, que é fazer o apelo, o convite. O estudo diz aqui, nos lares, a obra de evangelização começa em nossa própria casa, com a evangelização de nossos pais, irmãos, filhos, parentes. Jesus disse que o campo é o mundo. Mateus capítulo 13, versículo 38. Ora, o mundo começa à nossa porta. Os crentes primitivos evangelizavam de casa em casa. Marcos 5,19, Atos 5,42, 20, versículo 20. Muitas das grandes igrejas que existem atualmente começaram com um pequeno grupo de pessoas e não poucas vezes em casas particulares. O lar foi a primeira instituição divina e Deus tem como alvo a salvação de toda a família. Gênesis capítulo 19, versículo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 3, Josué capítulo 6, versículo 23 a 25, Atos 11, 14 e Atos 16, 31. Então, a primeira pessoa que a gente devemos ganhar para Cristo, meus irmãos e irmãs, é os nossos pais, é os nossos filhos, os nossos parentes. Porque muitas das vezes, uma observação aqui, a gente está se preocupado em ganhar os de fora e se esquece de ganhar os de dentro para Cristo. Às vezes a gente quer pregar para os de fora, tão somente, mas às vezes se esquece de pregar para aqueles que são de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família. A Bíblia diz que as igrejas daquelas épocas bíblicas começaram na casa dos irmãos, na casa das irmãs, na casa dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, se reunia para orar, se reunia para ouvir a palavra, louvar e buscar a Deus. Ali Deus salvava pai, ali Deus salvava mãe, ali Deus salvava marido, esposa, filhos. E o nome do Senhor era glorificado e deve continuar sendo glorificado através da minha e da sua vida. Que você ganhe os de fora para Cristo, mas que peça sabedoria e estratégia a Deus para ganhar os de dentro da tua casa, de dentro do teu lar. E muitas das vezes você vai ganhar não é por muitas pregações, nem por muitas insistências, como eu vejo por aí afora, mas ganhará através do bom testemunho para a glória de Deus. Você guarda esta palavra em teu coração, em nome de Jesus.